pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa Borges Campanharo, estou aqui no Verbo Enem hoje para trazer uma aula de biologia para vocês. O nosso tema de hoje é sucessão ecológica. Então, qual o conceito de sucessão ecológica, né? São comunidades que vão se substituindo ao longo do tempo até atingir um estado de equilíbrio com o ambiente, até atingir um estado estável que se denomina clímax. Então, processo no qual as populações de uma comunidade se substituem numa sequência ordenada e gradual até atingir esse estágio clímax, esse estágio em equilíbrio com o meio ambiente. Então, a gente tem algumas etapas dessa sucessão que a gente precisa ver esses conceitos. Então, a ecese é a comunidade pioneira, ou seja, a primeira comunidade que vai se estabelecer nesse ambiente. Vai se chamar ecese. A próxima seriam as próximas, né, porque podem ser mais que uma, seriam as séries, ou seja, são as comunidades intermediárias. Então, temos a primeira, temos a pioneira que é a ecese, temos as séries e a última será a clímax, né, que é a comunidade final, o último estágio dessa sucessão, que vai ser a que está em equilíbrio com o ambiente, que vai chegar na conclusão, digamos assim, dessa sucessão. Então, uma dica assim legalzinha para vocês não esquecerem dessa sequência é para vocês lembrarem da tecla ESC do computador de vocês. Então, vai ter ali a sequência lógica da sucessão ecológica. O Ezinho de ecese, o S de séries, lembrando que pode ser mais que uma, e o clímax, que vai ser o estágio final. Temos entre essas etapas da sucessão ecológica o ecótono. O que é o ecótono? É a região de transição entre uma etapa e outra. Então, às vezes a gente vê assim, por exemplo, gramínea, alguns arbustos e uma floresta lá adiante. Então, essa região de transição, por exemplo, entre gramínea e arbusto, vai ser o ecótono. Então, é onde muda de um tipo de vegetação, de um tipo de comunidade para outra, tá? Então, temos um exemplo aqui dessa sucessão ecológica para ficar mais claro para vocês. Então, como ecese, como espécie pioneira, a gente tem gramínea, tá? A próxima, a gente vai ter ervas. As gramíneas já se desenvolveram um pouquinho, aí vai começar a surgir erva, que vai ser uma das séries dessa sucessão. Logo após, temos alguns arbustos, que vai ser a próxima série. E atingindo o clímax, as árvores, que vai ser a última comunidade dessa sucessão ecológica. As sucessões podem ser primárias ou secundárias. A gente vai começar falando um pouquinho da sucessão primária. Por que primária? Porque ela ocorre numa região que é estéril. Ou seja, uma região que nunca foi habitada antes. Então vai ser uma sucessão primária porque nunca teve nenhuma comunidade estabelecida nesse local antes dela. Então, podem ser terrenos cobertos por lava, umas rochas expostas por recuo de geleiras, pode ser ilhas vulcânicas ou também dunas de areia. Então, áreas que nunca antes puderam ter alguma comunidade estabelecida e por algum motivo vieram a desenvolver são chamadas sucessões primárias. Então, a gente colocou aqui um exemplozinho de uma rocha. Tá? Por exemplo, uma rocha que nunca teve comunidade vegetal nenhuma antes. Então, primeiro vai se desenvolver líquens. O que os líquens vão ser? Ecese, lembrem do ESC, a primeira letrinha, ecese. Logo após, vão vir as séries. Aqui a gente tem 3 séries sequenciais. A primeira seriam os musgos, que vão vir logo após os líquens. Temos as ervas, temos os arbustos e, finalmente, as árvores atingindo o clímax, a nossa última etapa do ESC. Temos uma imagenzinha para ilustrar essa sucessão primária. Então, nesse exemplo, a gente tem uma rocha nua, como sendo o habitat nunca antes com comunidades vivas, né? Então, as primeiras que se estabeleceram ali foram os líquens e os musgos, as comunidades pioneiras, as eceses. Logo após, as ervas e pequenos arbustos, depois um matagal com arbustos, depois uns pinheiros abertos, então a vegetação vai se tornando mais densa, né, maior. E logo após, carvalhos, por exemplo, então formando o clímax, atingindo o clímax dessa região.
Além da sucessão primária, a gente tem também a secundária. Então, como a primária ocorria em locais que nunca antes foram habitados, a secundária, por sua vez, ocorre em locais que já foram povoados, mas que por algum motivo eles perderam essas comunidades de seres vivos. Então pode ter sido por diversos motivos, por ação humana, por erupção de vulcão, por incêndio, ocasionado por ação humana ou não, pode ser por queimadas, pode ser por inundações. Então algum motivo fez com que esse local não tivesse mais comunidade viva nele. Então ficou sem comunidade viva e voltou a se estabelecer depois. Então o que ocorre na secundária? Teve um terreno desmatado, no nosso exemplo, tá? Foi desmatado, ficou sem nenhuma comunidade viva. Logo após, começou a surgir capim novamente. Então, o que o capim é? Ecese, a comunidade pioneira do ambiente. Logo após, as ervas, compreendendo a primeira série. E os arbustos, a próxima. Então, temos duas séries nesse exemplo. E as árvores atingindo o clímax. Então, o ambiente se restabeleceu até atingir a comunidade clímax, que está em equilíbrio com esse ambiente, com esse habitat. Uma figura para ilustrar a sucessão secundária. Então, temos um campo com plantas anuais. Logo depois surgem as pradarias, os matagais, uma floresta um pouquinho maior. E atingindo o clímax, uma floresta de carvalho, nogueiras, videiras. Nosso próximo ponto diz respeito à produtividade dessas sucessões. Temos alguns conceitos importantes para ver também. Então, a biomassa total. O que é a biomassa total? É a quantidade de matéria orgânica que a comunidade possui. Então ela aumenta ao longo da sucessão e vai se estabelecer no clímax. Como assim, gente? Se a biomassa é a matéria orgânica da comunidade, no iniciozinho que a comunidade vai ser de espécies menores, ela vai ser menorzinha, Então ela vai aumentando ao longo das sucessões e quando atingir o clímax ela vai se estabelecer, porque a população não vai mais mudar muito, Vai atingir o seu estágio final. Já a produtividade primária bruta, ela é a taxa de matéria orgânica que as plantas vão produzir. Então, ela é grande nas fases iniciais da sucessão e também vai se estabilizar no clímax. E o consumo de matéria orgânica é alto também, aumenta o consumo de matéria orgânica ao longo da sucessão. Já no clímax, a taxa de respiração vai se igualar à produtividade bruta dessa comunidade. Outro conceito importante é a produtividade primária líquida. Temos uma equaçãozinha aí para facilitar a compreensão de vocês. Então, produtividade primária líquida vai ser igual à produtividade primária bruta, que a gente viu anteriormente, menos a quantidade de matéria consumida na respiração pelos organismos. Então, ela vai ser alta nas fases iniciais das sucessões e vai diminuir à medida que o clímax vai sendo atingido. Uma tabelinha para facilitar o estudo de vocês aqui mostra algumas características dos estágios iniciais das sucessões e outras características dos estágios final. Então vamos fazer uma comparaçãozinha entre eles. A produção bruta no estágio inicial vai ser maior que o consumo. Já no estágio final ela vai se igualar com o consumo. A produção líquida nos estágios iniciais ela é alta e no estágio final ela vai ser nula. A biomassa nos estágios iniciais ela vai ser mínima, organismos de pequeno porte, organismos que recém estão se estabelecendo, e no estágio final ela vai ser máxima. A diversidade de espécies no estágio inicial também é mínima, vai começar aos pouquinhos, e no estágio final também vai atingir seu máximo. Pessoal, nossa aula de sucessões fica por aqui. Gostaria de agradecer a companhia de vocês. Permaneçam com a gente aqui no Verbo Enem. Muito obrigada!